Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja aí no seu coração. Podeis ficar assentados e nós vamos começar a ceia nos alimentando da palavra de Deus. A palavra de Deus é a ceia do Senhor. Então abra na sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13. Livro de Gênesis capítulo 13. Glória a Deus. Vamos ler juntos, com calma, tranquilidade, enquanto o Espírito Santo alimenta as nossas vidas. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, iniciando a nossa reunião nessa noite, nós vamos meditar em duas coisas dentro desse texto que nós acabamos de ler. Primeira foi um erro de Abraão.
Quando Abrão foi chamado por Deus, Deus disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu, só que levou um parente. Deus não mandou ele levar Ló. Ele levou Ló por conta dele. E isso depois, lá na frente, deu problema. Atenção ao chamado que Deus tem para a sua vida e não queira acrescentar nada a esse chamado. Só obedecer ao que Deus mandou. Porque se você acrescentar alguma coisa, será um problema para você lá na frente. Segunda coisa que nós vamos meditar aqui nessa palavra é que Abrão foi sábio quando viu que era hora de se separar de Ló. Abraão não escolheu primeiro a terra que ele queria para ele, mas ele mandou Ló escolher. Escolha o que você quer, para que lado que você quer ir, e depois que você escolher, eu vou para o outro lado que você não escolheu. Humanamente, nós pensamos que temos as escolhas certas. Nós não temos escolhas certas. Quem tem escolha certa é Deus. E Ele escolhe o melhor para aqueles que nele creem e nele confiam. Quando Abraão disse para Ló assim: escolhe onde você quer ir, ele estava dizendo assim, ó: Ló, você escolhe o que você quer para você, porque o que é para mim, Deus já escolheu. Entendeu isso? Entendeu esse princípio? Aí Ló foi achando que estava indo para o melhor lugar daquela terra. E Abraão ficou com aquilo que Deus deu para ele. Só que para onde Ló foi, estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, estavam homens muito pecadores, e Deus depois, vocês conhecem a história sobre o que aconteceu, ele teve obrigatoriamente que sair de lá. Mas a terra toda, Deus deu a Abraão e a sua descendência, porque Deus escolheu dar. Não porque Abraão escolheu ter, mas porque Deus escolheu dar a ele. Aprenda isso aqui. Você não vai ter nada que Deus não queira que você tenha. E se você for tentar, vai ser um problema na sua vida. E você poderá até ter por um tempo, mas depois você vai perder. E se não perder agora, perderá para a eternidade. Por isso, a palavra de Deus nos chama para entendermos e buscarmos entender qual é o propósito exato de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Curva sua cabeça e vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre na sua palavra a cada um, durante o processo de nossa vida, o plano dele, para que nós não andemos nos nossos próprios planos, mas no plano do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por essa palavra com a qual nós iniciamos nessa noite a nossa ceia, nos alimentando da tua palavra, nos alimentando, Senhor, do alimento da vida eterna, nos alimentando do pão da vida que o Senhor prometeu, que quem come deste pão tem a vida eterna, e tu, Senhor, o ressuscitará no último dia. A ti, Senhor, toda a glória, a ti toda a honra, Senhor, todo o louvor. Queremos, Senhor, exaltar, engrandecer, glorificar o teu nome, sabendo que em todos os detalhes o Senhor está cuidando de nós. Faça de nós homens e mulheres de fé. Faça de nossas famílias, famílias de fé. Não de pessoas que andam escolhendo aquilo que acham que é melhor, mas que se submetem àquilo que o Senhor já escolheu para elas e já preparou para elas, e buscam compreender a tua vontade
e o teu propósito em suas vidas. E assim queremos viver de maneira agradável ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agora salmodiar ao Senhor. Abra na sua Bíblia aí o Salmo de número 133. Salmo de número 133. Aleluia. Vamos salmodiar com o Steve. Steve, vem cá louvar a Deus conosco. Vamos ler junto com o irmão Steve e orar com ele no final, amém? Salmo bem curtinho, mas cheio de significado. 133. Leamos juntos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Gostaria também nessa noite de pedir, acho que os pais da Marlene, não é isso, Marlene? Seus pais hospitalizados, tá? Vamos orar por eles e pedir que da mesma forma que esse texto fala sobre a bênção do Senhor, como é óleo precioso, que nós possamos também pedir que Deus da mesma forma abençoe a família da Marlene e seus pais que nesta hora precisam de nossas orações. Ó Deus, nosso Pai, como é bom, ó Deus, servir um Deus que é todo-poderoso, soberano, Senhor. Um Deus que está no controle de todas as circunstâncias, ó Deus. Mesmo que vivemos num mundo em que parece um verdadeiro caos, parece, ó Deus, que reina a violência, parece que nesse mundo, ó Deus, estamos cercados de tantas circunstâncias, ó Deus, que nos tiram os olhos daquilo que é verdadeiro, ó Deus, porque o inimigo projeta uma imagem falsa e tenta, ó Deus, nos distrair, e tenta, ó Deus, trazer a perdição para todos os teus filhos. Mas nós sabemos, ó Deus, que tu reinas para sempre, tu estás no trono, ó Deus, tu és soberano sobre todas as coisas. Ó Pai, queremos pedir nesta hora que o Senhor esteja ali, ó Deus, no leito dos pais da Marlene. Aleluia. Que esteja, ó Deus, cercando esses dois indivíduos, ó Deus, com teu amor. Que tua boa mão esteja sobre eles, ó Pai. Que eles possam ter a tua paz neste momento, ó Deus. Pedimos pela tua mão de cura sobre eles, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, ó Deus. Que a tua vontade, que é perfeita e agradável, seja, ó Deus, feita em sua vida, nas vidas deles, ó Pai. Pedimos, ó Deus, também que nessa noite nossos corações possam estar abertos para receber a tua palavra, ó Pai. Nós possamos ser lavados e purificados pela tua palavra, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esse salmo que fala que a tua bênção é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, que traz esperança, ó Deus, que traz renovo, que traz, ó Deus, novo ânimo, sabendo que a cada dia suas misericórdias são renovadas em nossas vidas, ó Pai. Dê a nós corações dispostos a te servir, dispostos a te obedecer, ó Deus, a cada dia. E que nossas vidas, ó Deus, sejam um aroma suave a ti. E agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Amém, obrigado, Senhor. Esse salmo diz como é bom para irmãos unidos viverem juntos. Vamos agora em união, de pé, assim, louvar o nome do Senhor, entoando de todo o coração esse louvor ao nosso Deus.
Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar, vivendo a fé, acreditar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, Diga forte o Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Olhos, eu quero te ver com o amor que tens por mim. Eu quero te amar. Eu quero ser igual a ti. Tudo que eu sou é para o teu pois contigo vou viver para sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas.
Hosana nas alturas. Senhor, entoamos a Ti louvores, glorificamos a Ti, Senhor, de todo o coração, pois só Tu és Deus. Aleluia. Amados, vamos abrir agora a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Nazaré, venha ler comigo, querida. Os homens vão ler comigo os versículos ímpares, as mulheres com a Nazaré os versículos pares. Glória a Deus. E nós vamos mandar no reino espiritual essa palavra, né? Já oramos pelos pais da Marlene, né? E por outras pessoas, mas vamos orar também por aqueles que estão viajando agora, nesse período de férias, né? A Rubiane e a Giovana estão viajando, né? O Ricardo está ali sozinho, né? Solitariamente. Né? Vamos orar pela Rubiane e a Giovana que estão viajando, também a Michele está viajando. Pelo menos essas duas me avisaram direitinho. Deve ter mais alguém por aí que eu não sei para onde foram. Mas todos esses que estão viajando, vamos orar por eles para que Deus os guarde, os abençoe e os reconduza em segurança. Em nome de Jesus. Aleluia. E por aqueles que vão aí ainda viajar aí durante essas férias, ainda durante algum dia por aí, que Deus guarde e abençoe a vida de vocês. O Steve e a Cris, né, vão fazer uma missão aí lá no Pará, Santarém, e dali para frente, né? Que Deus abençoe toda a família, né? O Lucas, né? O pai do Lucas também, né? Seja bem-vindo, Lucas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por todas essas pessoas e por esses empreendimentos aí, em nome de Jesus. Entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, e pedimos que com essa palavra no reino espiritual, o Senhor libere para eles segurança, ó Deus, nessas viagens e os reconduza em paz, em triunfo, em segurança, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então os homens comecem comigo agora, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus,
sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Todos juntos. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé nesse momento para nós levantarmos esse clamor por todas as pessoas que estão necessitando de oração, por todos que estão viajando ou vão viajar, em nome de Jesus. Vamos orar com a Nazaré todos juntos. Aleluia. Senhor, nós te adoramos Aleluia, mais uma Senhor. vez, Glória na beleza a da Deus. tua infinita santidade. Te glorificamos, Te rendemos Senhor. graça pelo que tu és. Aleluia. Te rendemos louvores, Pai, pela sua maravilhosa Te presença louvamos, ó neste Deus. lugar. Senhor, que aqui, Senhor Jesus, nós possamos A ti toda estar honra, totalmente, Senhor, toda Senhor, glória. ligados na sua presença. Todo Pai, que louvor. esse momento possa ser um momento, Deus, de completa entrega, Glória de a Deus. completa adoração. Pai, Adoramos, que o teu Deus. Espírito Santo venha de encontro, Senhor, às famílias que aqui não estão e aquelas Sim, ó que Pai. vão, Senhor, sair para, Senhor Jesus, algum lugar, ou mesmo, Poderoso, Senhor, não Deus. estarão aqui, ó Deus, por motivos de enfermidade. Pai, nós pedimos que a sua graça, Senhor, os Aleluia. alcance. Pai, que o Espírito Senhor os Aleluia, sustente, Senhor. que o seu poder e a sua sabedoria venha ser com cada um, Pai. Que ao deitar e levantar, eles possam entregar os seus caminhos diante de Ti. Que eles Oh, nada Deus. venham fazer sem a tua direção. Que eles nada venham buscar sem antes Aleluia. falar contigo, Senhor. Pai, dirige os Glória a nossos Deus. passos. Dirige a nossa vida, Senhor. Nós estamos precisando da sua Aleluia. direção. Nós queremos andar, Deus, conforme o Senhor Glória deseja. a Deus. Que o teu poder, Pai, possa esclarecer as nossas vistas, Aleluia. o entendimento do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, fazer a tua vontade, Poderoso não a nossa. Deus. Pai, ajuda-nos a termos discernimento de espírito, Sim, ó Deus. que o seu poder e o poder da sua palavra Glória a possa Deus. esclarecer em nossas vidas como devemos proceder, como Aleluia, devemos Senhor. andar, e em tudo que venhamos fazer, que façamos para
para a tua glória. Pai, no teu nome nós te pedimos nessa noite. Fala, Senhor, mais conosco. Fala, Deus, eu sei que tu tem falado neste lugar tremendamente. Aleluia. Eu sei, Deus, que muitas coisas o Senhor tem trazido a nós. Lhe somos gratos, Senhor, pela sua palavra. Lhe somos gratos, Deus, por esta reunião que o Senhor separou nesta noite para te louvar, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por cada vida que aqui está. Que o Senhor os sustente, Pai. Que eles não saiam daqui da forma como entraram, mas saiam cheios da sua graça, cheios do seu poder, cheios da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa lhes abrir o entendimento, para que saiam daqui, Pai, praticantes da sua palavra e não apenas ouvintes dela, Senhor. É o que nós desejamos em Ti, Jesus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos a Ti. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Poder estar assentados, irmãos, na presença do Senhor Jesus. E nós vamos continuar. Nós que não vamos viajar, nós vamos ficar viajando dentro da epístola de Paulo aos Coríntios, amém? Essa primeira epístola, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero saudar a Ana Maria. Ana Maria ali atrás é minha aluna no seminário. Seja bem-vinda. Esse do lado é seu esposo? Muito prazer, Deus abençoe. Do lado é a filha? Muito prazer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Viu? A família está completa e está faltando alguém. Está completa, muito bem. Sejam bem-vindos, viu, Ana Maria? As aulas começam de novo 5 de agosto. Deus abençoe em nome de Jesus. Tem um casalzinho também do lado do Oswaldo ali, né, que eu não conheço, estou conhecendo hoje. Sejam bem-vindos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E tem o Lucas que eu já saudei, né? O Lucas está aí do lado do Michael. Não é, Lucas? Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Muito bem, irmãos, nós começamos ontem à noite a estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ontem à noite vimos o primeiro capítulo, hoje pela manhã vimos o capítulo 2, agora à noite o capítulo 3, quarta-feira vamos ver o capítulo 4, e no fim de semana que vem, sábado, domingo, o capítulo 5, 6 e 7. Mas vocês não estão vendo apenas não os capítulos, mas as divisões estruturais desta carta de Paulo, para entendermos também o que Deus está, através dela, falando conosco. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos acompanhando aí no slide que nós preparamos. Nós vemos que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita para corrigir erros. Quando nós terminarmos a primeira carta, nós vamos entrar na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nessas duas cartas de Paulo aos Coríntios, a primeira ele escreveu para corrigir os erros dos crentes daquela igreja. E a segunda ele escreveu para consolar aquelas pessoas que verdadeiramente se corrigiram desses erros. Então, primeiro estamos vendo a primeira epístola. Se eu fosse dar um título a essa epístola, eu daria Espirituais Não Carnais. Esse é um resumo da epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve essa epístola exortando os crentes a não serem carnais, a serem espirituais. Crentes carnais diante de Deus são piores do que descrentes. Porque o descrente tem desculpa de que não conheceu o Senhor. Mas alguém que diz que conheceu o Senhor e fica crente carnal e não se torna um homem espiritual, uma mulher espiritual, desonra o nome de Deus na sua própria vida e onde quer que esteja. Deus não quer crentes carnais. E é bom que saibam que crentes carnais não têm salvação.
A salvação é para homens espirituais. Por isso Paulo escreve essa epístola, exortando os crentes de Corinto a serem homens espirituais e não carnais. A carta aos Coríntios, ela está dividida daquela maneira como você vê naquela chave. Ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução são os primeiros 9 versículos, cujo título é Chamados à Santidade. Primeira coisa, homens espirituais são chamados à santidade. Crentes carnais não buscam santidade. Homens espirituais buscam santidade. Essa epístola se desenvolve, a maior parte dela está ali naquele desenvolvimento, que eu dei o título de Admoestações, que vai do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 15, versículo 58. Essa é a maior parte da epístola, esse é o coração da epístola, cujo título é Admoestações. O que é uma admoestação? É uma chamada de atenção. Quando alguém está fazendo alguma coisa errada, tem que ser chamado a atenção e tem que ser orientado a fazer o que é certo. É isso que Paulo está fazendo. Paulo ficou sabendo que os coríntios estão agindo de maneira errada em várias coisas. Então ele escreve para chamar a atenção deles, para corrigi-los e mostrar o que é o certo. Também? É isso que vamos ver dentro dessas admoestações. E o último capítulo, capítulo 16, é a conclusão da epístola, que são recomendações finais, que também tem coisas importantes lá, que nós veremos quando chegarmos no último capítulo. Hoje estamos ainda no capítulo 3. Esse principal desenvolvimento, que eu dei o título de admoestações, ele mesmo tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento vai do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 14, versículo 40, inteiro, que eu dei o título Corrigindo Desordens. Paulo escreveu aos Coríntios com o intuito de corrigir desordens. E lá no capítulo 14 ele vai dizer que Deus não é Deus de desordem, que Deus é Deus de decência e ordem. Toda desordem é da carne. Homens espirituais não são desordeiros. Homens espirituais são ordeiros, disciplinados, fazem todas as coisas em ordem. E Deus quer isso, Deus gosta disso. Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de desordem. Esse desenvolvimento termina com a conclusão no capítulo 15, quando Paulo vai falar sobre a ressurreição dos salvos. Haverá 2 ressurreições. Todas as pessoas que morreram e que ainda morrerem serão ressuscitadas. Os salvos serão ressuscitados na primeira ressurreição, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Aí os justos vão ressuscitar. Quem são os justos? Aqueles que não foram carnais, aqueles que procuraram viver como homens espirituais, vão ressuscitar na primeira ressurreição. Mas aqueles que viveram como carnais vão ressuscitar na segunda ressurreição, que vem depois do reino milenar, que é a ressurreição dos ímpios. Os crentes carnais também vão ressuscitar lá na ressurreição dos ímpios, para serem lançados no lago de fogo e de enxofre, condenação eterna, porque não há salvação para crentes carnais.
Só há salvação para crentes espirituais. Paulo vai trabalhar sobre essas questões todas dentro dessa carta. Esse desenvolvimento corrigindo desordens, aqui é o coração da epístola, porque ele está dividido em duas partes. A parte 1, repreensões, e a parte 2, orientações. As repreensões do capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 8, e orientações do capítulo 9 ao capítulo 14. Nós vamos passar por eles aí de um por um para compreendermos cada uma dessas repreensões e cada uma dessas orientações que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós estamos na parte 1. Estamos na parte 1 analisando as repreensões. Essa parte 1, que eu dei o título de repreensões, que vai até o capítulo 8, ela tem 2 blocos. O bloco 1 eu dei o título de contendas e o bloco 2 de outras prevaricações. O bloco 1 vai até o capítulo 4, versículo 21, e Paulo fala de uma só coisa. Ele corrige um só problema que se manifestou naquela igreja. Começou a ter muitas contendas, muitas divisões entre as pessoas, cada um com uma opinião diferente. Contendas não é coisa de homens espirituais. Contendas é coisa de homens carnais. Crentes carnais são contenciosos. Entram em demandas, entram em rixas, entram em divisões, entram em contendas. O homem espiritual não entra em contendas e não provoca contendas. Por isso Deus quer que sejamos homens espirituais. No meio da igreja de Corinto estava havendo muitas contendas e Paulo escreve esse primeiro bloco todinho é para corrigi-los dessas contendas. E depois do segundo bloco nós vamos ver, porque o segundo bloco começa no capítulo 5. Quando nós chegarmos lá já vai ser sábado que vem. Nós estamos no bloco 1. Esse bloco 1, que eu dei o título de contendas, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, Paulo faz uma pergunta, no capítulo 1, de 10 a 17. Cristo está dividido? Porque os coríntios estavam divididos. Os coríntios estavam falando assim, tinha um grupo lá que dizia, eu sou de Paulo. Outro grupo que dizia, eu sou de Cefas. Outro grupo, eu sou de Apolo. E outro grupo, eu sou de Cristo. E Paulo estranhou isso. Acaso Cristo está dividido? Cuidado, porque a mesma coisa às vezes acontece no meio denominacional. Não, eu sou assembleiano. Não, eu sou da cruzada. Não, eu sou não sei de que igreja. Não, eu sou disso, eu sou daquilo. Amados, nós somos de Cristo. É isso que vai tratar o desenvolvimento do bloco. O desenvolvimento do bloco 1, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, que nós lemos hoje, vai tratar desse tema. Sois de Cristo. Não sois de Paulo, não sois de Apolo, não sois de Cefas, sois de Cristo. Não sois de nenhum teólogo, não sois de nenhum pregador, não sois de nenhum pastor, não sois de nenhuma denominação, sois de Cristo. Somos propriedade exclusivas de Jesus. Homens espirituais têm essa consciência de que pertencem a Cristo Jesus e seguem a Cristo Jesus. Homens carnais tiram os olhos de Cristo e colocam sobre outros homens, e aí vão causando divisões e diferenças por aí dentro do próprio cristianismo. Nós vamos ver hoje o final desse desenvolvimento, que é o capítulo 3. E a conclusão do bloco 1, que é despenseiros de Deus, nós vamos ver na quarta-feira. Quarta-feira estaremos no capítulo 4, vendo essa parte aí, despenseiros de Deus. O desenvolvimento do bloco 1, esse desenvolvimento do bloco 1, ele tem 2
segmentos. E nós vamos terminar hoje. Está escrito ali, desenvolvimento do bloco 1, segmento 1 e segmento 2. Nós vimos ontem à noite e hoje pela manhã o segmento 1, sabedoria de Deus, onde Paulo ensina que crentes espirituais têm acesso à sabedoria de Deus. Crentes carnais não têm acesso à sabedoria de Deus. Por quê? O segmento 2 vai explicar isso agora para nós. Nós acabamos de ler o segmento 2 que fala sobre crentes carnais aí no capítulo 3, que nós lemos aqui. Vocês acompanharam a mim e a Nazaré lendo este capítulo. Amém? Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia aberta aí em 1 Coríntios capítulo 3. Paulo começa dizendo assim, mostrando para eles, mostrando para os coríntios um gravíssimo problema que estava acontecendo entre eles. Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leiam vocês. Os coríntios não eram homens espirituais. Eles, quando começaram a ser crentes, eram homens espirituais. Aliás, isso acontece muito. Quando a pessoa se converte e há uma conversão verdadeira, ela começa como homem espiritual. Mas a maioria depois relaxa e se tornam carnais. Ao invés de perseverar, se desenvolver como crentes espirituais, se tornam crentes carnais. Começam como crentes espirituais e se transformam em crentes religiosos. Crentes religiosos são crentes carnais, apegados a coisas que desviam da palavra de Deus e que não se centralizam na palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, diz claramente, Deus quer homens espirituais, mas vocês não são espirituais. Vocês são carnais. E ele faz uma comparação aqui de infantilidade espiritual, quando ele fala, vocês são como crianças em Cristo. Não está falando aqui de crianças naquele sentido positivo, que Jesus disse assim, quem não for como as crianças não herdará o reino dos céus. Está falando no sentido negativo, de que são crianças, pessoas que não amadureceram na fé e que não querem amadurecer na fé, não querem crescer em Cristo. São crianças porque nasceram em Cristo, nasceram de novo, creram em Cristo, mas não passaram da idade infantil espiritual, não desenvolveram, não se tornaram homens espirituais. A conversão é um novo nascimento, porque o que Deus quer com essas pessoas neonascidas, que elas cresçam. Por isso que está lá escrito em Efésios capítulo 4, que o objetivo de Deus conosco é que nós cresçamos à estatura da maturidade de Cristo Jesus e não permaneçamos como pessoas espiritualmente imaturas, espiritualmente infantis. É isso que está acontecendo com os coríntios. Por isso que Paulo disse no versículo 2, vamos ver o versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Repitam o versículo 2. Paulo está falando assim,
o leite que Paulo diz, leite vos dei a beber, significa palavras, doutrinas mais rudimentares, coisas mais fáceis. Coisas mais fáceis. A palavra de Deus não é feita só de coisas fáceis. Tem muitas coisas difíceis dentro da palavra. Em Hebreus capítulo 5 está escrito, Hebreus capítulo 5, versículo 11, se eu não me engano, está escrito que a palavra de Deus tem muitas coisas, um grande conteúdo e difícil de explicar. A palavra de Deus tem doutrina sólida, tem alimento sólido, doutrinas mais profundas. Mas os crentes carnais não têm acesso a essa doutrina porque eles são infantis. E essas doutrinas são como alimento sólido e criança não consegue digerir alimento sólido, tem que ficar só ali no leitinho espiritual. A maioria dos crentes que eu conheço por aí nunca saem do leite espiritual. E se você chega para eles com uma doutrina mais forte, sabe o que acontece com eles? Eles passam mal. Eles passam mal, dá aquela dor de barriga espiritual que eles não se aguentam. Não suportam. Mas não é possível que é assim. E não creem na palavra porque é uma doutrina mais profunda. E como eles são carnais, são infantis, são imaturos, não são suficientes para receber uma doutrina mais profunda. E essa é a vontade de Deus, que cheguemos a uma doutrina mais profunda. Porque enquanto a pessoa é infantil, ela não tem responsabilidade. Qual empresário dá emprego para crianças? O empresário só pode dar empregos para quem já é adulto, para quem vai ter responsabilidade. Criança está só brincando. Tem muito cristão só brincando de ser crente, só brincando de igreja, só brincando de ser cristão. E nunca são maduros, e por isso Deus, agora, figura do grande empresário, digamos, o dono da seara, o dono da igreja, o dono do universo, o dono da obra, nunca pode contar com eles, porque são crianças espirituais, cada um brincando com seus brinquedinhos, egoisticamente, e não cresceram para uma verdadeira responsabilidade espiritual, porque não são capazes de receber uma doutrina mais profunda. E é por isso que nem leem Bíblia. A maioria dos cristãos hoje não leem Bíblia. A leitura bíblica deles é mínima. Leem minimamente a Bíblia. A maioria dos crentes nunca leu a Bíblia inteira uma só vez. Como querem ter vida eterna? Porque a vida eterna está na palavra. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Eles não são espirituais e não têm vida com abundância, vida espiritual, fluindo com abundância, não conseguem vencer o diabo, não conseguem vencer a carne, não conseguem vencer o mundo, não conseguem vencer as fraquezas e limitações humanas, caem em pecado todo dia, porque estão desnutridos, fracos, sem alimentos. São crentes carnais. Paulo está escrevendo dizendo, não sejam carnais. Vocês são carnais. Homens espirituais vão produzir o fruto do Espírito na vida deles. Gálatas 5, 22, 23 está o fruto do Espírito. O homem espiritual produz o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O homem espiritual, ele é conhecido porque o fruto do Espírito se manifesta na sua vida. Mas o crente carnal não tem o fruto do Espírito. O que aparece nele são as obras da carne. Entre elas, ciúmes e contendas, que Paulo vai citar aqui no versículo 3.
Vamos ver o versículo 3? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Leiam vocês. Estão vendo? Por que há entre eles ciúmes e contendas? Se você pegar lá Gálatas capítulo 5, vai ver que ciúmes e contendas são obras da carne. E Paulo disse assim, que os que praticam essas obras não herdarão o reino dos céus. Homem carnal produz as obras da carne. Os coríntios estavam carnais, por isso a igreja estava cheia de ciúmes e contendas. Homem espiritual não é ciumento, nem da esposa, nem do marido. Se é ciumento, é porque é carnal. Porque ciúmes é obra da carne. O fruto do Espírito não existe ciúme. Se há ciúmes e contendas, é porque é carnal. E por que é carnal? Porque é criança em Cristo, é imaturo e não está crescendo. Tem que crescer, crescei. O apóstolo Pedro termina a sua participação na Bíblia. O último versículo que ele escreveu na segunda carta de Pedro é crescei. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,15. Crescei. Quem não crescer, escuta o que eu vou dizer. Não estou exagerando, isso é Bíblia. Quem não crescer, perde salvação. 1 Pedro capítulo 2, Pedro fala sobre o crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Porque a salvação tem 3 níveis. Começa com a conversão, mas não para com a conversão. Ela tem que se desenvolver na santificação até chegar na glorificação e os salvos então serem glorificados com Cristo no céu. Por isso a salvação é para aquele que perseverar até o fim. Jesus disse isso em Mateus 24, 12, ou Mateus 24, é 12 mesmo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. 12 ou 13, Ricardo? 12 ou 13? Mateus 24, pode ler os 2 versículos, vai fazer bem para você. 12 ou 13. Muito bem. E perseverar significa também crescer em Cristo Jesus. Se desenvolver. Deus não quer pessoas imaturas. Pessoas imaturas dão problema. Pessoas maduras são solução. Existe o 13, né? Existe o crente problema e existe o crente solução. O crente problema sempre é um crente carnal. O crente solução sempre é um crente espiritual. Aleluia. Glória a Deus, amados. Muito bem. Paulo está trabalhando aqui essa ideia para eles, de que eles devem ser homens espirituais e não carnais. E ele diz assim, pula para o versículo 9, que todos os homens, todos os servos de Deus, que trabalham, os verdadeiros ministros de Deus, são chamados de cooperadores de Deus, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Leia o versículo 9. Paulo está chamando os ministros, os pregadores, especialmente os pastores que são por Deus
colocados à frente de um rebanho que não é dele, é de Deus. O rebanho não é do pastor. Pastor não é dono de rebanho. Pastor não é dono de igreja. E se algum pastor é dono de igreja, então essa igreja não é de Jesus. Se algum pastor é dono de rebanho, então esse rebanho não é de Jesus. O dono do rebanho é Jesus, o dono da igreja é Jesus. Quando alguém me encontra na rua e pergunta para mim assim, pastor, onde é a sua igreja? Eu falo assim, em lugar nenhum. Ah, como é que é? Você não está pastoreando? Estou pastoreando. Não, então onde que é a sua igreja? Eu não tenho igreja. Eu faço questão de falar a pessoa, eu não tenho igreja. Ah, o senhor não tem igreja? Mas o senhor é pastor? Sou pastor. Mas o senhor não tem igreja? Não, eu não tenho igreja. Só tem um pastor que tem igreja. O pastor que tem igreja é Jesus. Nós somos cooperadores. Cooperar significa trabalhar junto com, operar junto com, trabalhar junto com. Somos cooperadores de Deus. Por isso, tem outro texto que Paulo fala assim, ó, nós não estamos, como muitos outros, pregando a nós mesmos. Tem falsos ministros. Como que você reconhece um verdadeiro ministro de Deus e um falso ministro de Deus? O falso ministro de Deus, ele prega a si mesmo. Ele tenta chamar a atenção das pessoas para ele, como se ele fosse muito importante. Ele tenta chamar, cativar a atenção. Ele quer ser o centro das atenções. Ele está pregando a si mesmo. O verdadeiro ministro de Deus, ele não quer chamar a atenção para si. Ele quer chamar a atenção para Deus. Porque ele não é o centro. O centro é Deus. E ele é cooperador de Deus. Falsos ministros querem ocupar o lugar de Deus. E eu faço a pergunta, quem foi o primeiro a querer ocupar o lugar de Deus? O diabo. Falsos ministros que querem usar o nome de Deus, usar o ministério para se autopromoverem, eles não são de Deus, eles são de Satanás. Judas escreveu na sua epístola antes do Apocalipse, esses tais não têm o Espírito de Deus. Eles têm o espírito do mundo. São homens diabólicos. Amados, cuidado. Tem muitos homens diabólicos se dizendo ministros de Deus, se dizendo pregadores do Evangelho por aí, e não são de Deus. São falsos ministros. Não são cooperadores de Deus. Eles se colocam como se eles mesmos fossem o Deus. E como se as pessoas dependessem deles. E querem ser reconhecidos pelas pessoas como grandes, como poderosos. E querem as pessoas bajulando-os, beijando os pés, beijando o lugar onde eles pisam, enxugando o seu suor, carregando suas malas, estendendo tapete vermelho, porque eles estão se exaltando, e a Bíblia diz, todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Verdadeiros ministros de Deus não querem aparecer, não. Verdadeiros ministros de Deus são como João Batista, querem desaparecer para Jesus aparecer neles. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém, queridos? Isso é o que Paulo chama de
cooperadores aqui. E Paulo tinha um grupo lá em Corinto que dizia: eu sou de Paulo. E Paulo chegou para eles e falou assim: quem é Paulo? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizados em nome de Paulo? Quem sou eu? Quem é Paulo? Ele fala aí quem é Paulo um pouco acima desse versículo 9 que nós acabamos de ler. Um pouco acima, né? Um pouco acima no versículo 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E ele se identifica então no versículo 9 como cooperadores de Deus. Mas a igreja ele chama de duas coisas aqui. Ele chama a igreja no versículo 9 de lavoura de Deus, edifício de Deus. Vós sois lavoura de Deus, vós sois edifício de Deus. Como lavoura de Deus, Deus quer cuidar das plantas que são vocês. Cuidar das árvores que são todos os crentes, para que cada um produza o desejado fruto do Espírito nas suas vidas. Para que sejam verdadeiramente homens espirituais, mulheres espirituais, jovens espirituais, casais espirituais, solteiros espirituais, famílias espirituais, não importa a idade. Mas Deus quer fazer homens espirituais. Essa é a igreja que Ele mesmo está edificando. E a outra figura de linguagem que Paulo usa é a do edifício. Edifício de Deus sois vós. Deus está construindo um edifício. Não um edifício visível, um edifício espiritual. Deus não habita em templos de pedra, Deus habita em templos de carne. Por isso que logo abaixo aqui no versículo 16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos santuário de Deus. Homens espirituais são santuário de Deus, são morada de Deus. Em João 14, Jesus já tinha dito isso. Em João 14, 23, ele falou assim, ó: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. No contexto do Evangelho, Jesus afirma que homens espirituais são morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisamos ir caminhando para a Trindade, porque a Trindade habita em nós. 2 semanas para trás aí, eu vi um monte de gente caminhando aí para a Trindade, aqui daqui. Não temos que caminhar para a Trindade habita em nós. O Pai mora em nós, o Filho vive em nós, o Espírito Santo habita em nós. Somos santuário de Deus. Esse é o edifício de Deus que Jesus disse em Mateus 16, 18, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sois lavoura de Deus, sois edifício de Deus, e por isso temos que deixar de ser carnais e ser espirituais. E o conselho que eu dou para você é o conselho que eu vivo. O que eu vivo, eu falo para você. Sabe onde você aprende a ser homem espiritual? Imitando o homem do Salmo número 1. Comece meditando na palavra de Deus de dia e de noite.
em toda a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus faz de você um homem espiritual. Purifica seus pecados, traz conhecimento de Deus, traz sabedoria de Deus, quebranta o coração, te ensina o que é verdadeiro, renova a sua mente e faz de você a imagem do Filho de Deus, porque o Filho de Deus, Jesus, é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz. Aleluia? Então, amados, o meu propósito como pastor é motivar as pessoas a quem eu prego para elas a serem verdadeiramente voltadas de todo o coração para a palavra de Deus. Porque a maioria dos que se chamam crentes hoje não gostam da palavra de Deus. Acham difícil, acham pesada, não gostam, não meditam nada de Bíblia. Mas vive ligado na televisão, internet, Facebook, não sei o que mais, tá ligado no mundo, mas está desligado de Deus. E quem está na palavra prefere se ligar em Deus e se desligar do mundo. Porque esse mundo está perdido e em total perdição. Para esse mundo não tem mais saída. Porque na saída estamos nós. Porque Jesus é o único caminho de saída desse mundo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, diz com muitas outras palavras, Pedro e os apóstolos exortava-os a escaparem, fugirem do meio dessa geração perversa e procurarem a viver como homens e mulheres de Deus. E só a palavra de Deus tem poder para operar isso na sua vida, em nome de Jesus. Por isso que o nosso ministério aqui, amados, é ministério de palavra. O que tem aqui é palavra de Deus. E à medida que Deus vai atraindo pessoas que amam a sua palavra, elas até viajam longe, né? Vêm de Goiânia para cá, de outros lugares para cá, para estarem aqui ouvindo a palavra de Deus, porque elas descobriram o tesouro precioso, a palavra de Deus. Edivaldo aqui não se engrandece, não estou fazendo nome para mim. Eu quero o nome de Jesus na sua vida, a palavra de Deus na sua vida. Essa palavra que nos alimenta e que Jesus fez a gente celebrar a ceia como uma metáfora, uma parábola, uma comparação de que assim como o nosso corpo necessita do alimento material, a nossa vida espiritual, a nossa alma necessita do alimento espiritual que é a palavra de Deus. Aleluia? Estaremos orando então agora durante a entrega aqui dos elementos da palavra de Deus. Amém? Dos elementos da Santa Ceia que representam a palavra de Deus. Antes de vocês começarem a vir aqui à frente e a receber, né, eu vou trazer aqui, você vai vir pelo corredor, pegar os elementos da ceia. Antes de você vir à frente e pegar os elementos da ceia, primeiro você vai esperar aqueles que vão trazer seus dízimos, suas ofertas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então os que forem trazer seus dízimos, suas ofertas, podem fazê-lo agora, em nome de Jesus, com amor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, só tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E nós exaltamos, engrandecemos, glorificamos o teu nome.